O Tribunal de Justiça de Goiás divulga relatório da inspeção feita por uma comissão na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia, após rebelião que deixou 9 detentos mortos. E você vai ver também. Ministério Público Federal e Companhia das Docas do Estado de São Paulo assinam um acordo para recuperar e prevenir o avanço da erosão que atinge as praias da Bacia de Santos. Justiça decreta a prisão preventiva de ex-governador do Amazonas, José Melo, e da ex-primeira-dama. Ministério Público Federal apresenta mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, dessa vez por corrupção passiva. Partidos políticos questionam no Supremo contingenciamento das verbas para o fundo partidário. E na série sobre as dietas, você vai ver quem são os profissionais de peso que ajudam na luta pelo emagrecimento e pela recuperação da saúde. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Tribunal de Justiça de Goiás divulga o relatório da inspeção feita por uma comissão na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia após a rebelião que deixou 9 detentos mortos. A repórter Carolina Chaves tem outras informações sobre esse relatório para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o parecer foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça dentro do prazo de 48 horas determinado pela presidente do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No parecer feito após a inspeção na unidade prisional, o Tribunal de Justiça de Goiás destaca que, além do conflito entre dois grupos rivais relatado pelos presos do semiaberto, também as condições precárias nas instalações com a falta constante de água, luz nos pavilhões, assim como a inexistência de ações preventivas e a demora no andamento dos processos contribuíram para um motim. E uma nova rebelião ocorreu no início desta sexta-feira no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Desta vez, a confusão se deu na penitenciária Odenir Guimarães, uma unidade de regime fechado do complexo. O motim já foi controlado e não há registro de feridos. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. E o Ministério Público Federal e a Companhia das Docas do Estado de São Paulo assinaram um acordo para recuperar e prevenir o avanço da erosão que atinge as praias da Baía de Santos. O aumento da erosão foi resultado de obras feitas no Porto de Santos. Em 2010, o canal de navegação foi ampliado e também ganhou mais profundidade. O problema é que, com a construção, as ondas no local ficaram mais fortes e aceleraram o processo de erosão de algumas praias. Desde então, a erosão cresceu rapidamente na faixa de areia que vai entre a praia do Embaré e a ponta da praia. O Porto de Santos fica localizado logo atrás dessa região. O Ministério Público Federal de São Paulo e a Companhia de Docas do Estado assinaram um acordo para recuperar, conter e prevenir a erosão das praias da Baía de Santos. Esse acordo ainda precisa ser confirmado pela Justiça, só então passa a valer. A partir daí, o prazo é de 6 meses para que as obras de recuperação comecem. A situação é considerada urgente. Ficou definido que a obra será submersa e não vai impactar a paisagem natural da Baía de Santos, nem os bens tombados que se localizam na região. Ainda não foi estabelecida a largura necessária que o canal de navegação do Porto de Santos deve ter para que os navios passem por ali em mão dupla. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou mais uma denúncia envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção passiva. Esta é a 20ª denúncia contra Cabral na Lava Jato. Ele já foi condenado 4 vezes pela Justiça Federal. Também foram alvo desta denúncia o ex-secretário de Obras, Hudson Braga, um operador financeiro e 2 executivos de uma construtora. E também os procuradores afirmaram que esta nova denúncia, apresentada em decorrência das operações Saqueador e Calicut, abrange um esquema criminoso de corrupção em torno dos contratos celebrados pelo governo do estado. A Justiça Federal converteu a prisão temporária do ex-governador José Melo, do Amazonas, em preventiva e decretou a prisão da ex-primeira-dama Edilene Gomes Oliveira. Cassado por compra de votos na eleição de 2014, o ex-governador foi preso durante a 3ª fase da Operação Maus Caminhos, que apura desvios de verba e fraudes na área da saúde. Ele cumpria prisão temporária de 5 dias, que expirou ontem. Com a decisão, ele permanecerá detido por tempo indeterminado. A participação do ex-governador
da esposa e de ex-secretários no desvio de verbas da saúde foi identificada por meio de conversas telefônicas interceptadas entre o irmão de José Melo, Evandro Melo, Mohamed Mustafa, médico apontado como chefe do esquema. O caso foi apontado na Operação Maus Caminhos, em 2016. Partidos políticos estão questionando no Supremo o contingenciamento das verbas do fundo partidário. Atualmente, a verba está indisponível para a movimentação financeira das legendas por determinação da portaria 923 do Tribunal Superior Eleitoral. Quem explica o caso com mais detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Diante das ações ajuizadas aqui no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que está responsável pelo plantão judiciário, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral mais informações sobre o assunto. A ministra pediu ainda que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem. Os partidos argumentam que as legendas dependem dos 97 milhões de reais destinados ao fundo partidário para manter as atividades, já que eles não podem mais contar com as doações vindas de pessoas jurídicas. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As sessões eleitorais adaptadas para atender às necessidades das pessoas que precisam de atendimento diferenciado no dia da votação. Voltamos em instantes. No TSE existem sessões eleitorais adaptadas para atender às necessidades das pessoas que precisam de atendimento diferenciado no dia da votação. E o eleitor deve fazer a solicitação junto aos cartórios eleitorais o quanto antes. As sessões especiais devem ter estacionamento próximo ao local de votação, rampa de acesso, banheiros para deficientes, elevadores e fones de ouvido. Se você tem alguma deficiência e precisa desse suporte, pode pedir a transferência para um local de votação apropriado. Basta procurar o cartório eleitoral com o título de eleitor, comprovantes de votação ou de justificativa de eleições anteriores, documento de identificação e comprovante de residência recente. A Justiça Eleitoral deve garantir a igualdade entre os cidadãos na hora do voto, que é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A resolução do TSE número 20.008, aprovada em 2002, determina que os locais de votação para deficientes tenham acessibilidade para o eleitor. Inclusive, existe um sistema de áudio, braille e a marca de identificação para cegos e surdos. Caso o deficiente físico não tenha condição alguma de votar, pode solicitar a isenção. O cidadão ou o representante legal deve ir ao cartório e apresentar toda a documentação que comprove a dificuldade, como laudos médicos. Caso o juiz eleitoral aprove o pedido, é emitida uma certidão de quitação por tempo indeterminado. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de mais 30 dias para a conclusão das investigações sobre os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá em um inquérito baseado nas delações da Odebrecht, que tramita na corte. A Polícia Federal havia pedido mais 60 dias para a continuidade das investigações, prazo aceito pela Procuradoria-Geral da República. A ministra Carmen Lúcia, porém, deferiu parcialmente a prorrogação, afirmando que a Polícia Federal não concluiu as investigações no prazo e que o atraso no processo somente interessa a quem não tem razão, independente do polo ocupado na relação jurídico-processual. Após esse prazo de 30 dias, o inquérito deverá ser encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator do processo. O mercado de seguros tem crescido no país. A previdência privada e o seguro-saúde são os mais procurados, até mais do que o seguro de carro. Mas tem gente que faz seguro de tudo para evitar problemas e dificuldades no futuro. Elza gosta de segurança. Tem seguro do carro, da casa e também de saúde e de vida. Viúva, ela passou por dificuldades com a morte do marido. Ele não era precavido, ele não gostava nem de pensar nessas coisas, né? De morte e tal. Mas de repente aconteceu e aí nós ficamos numa situação difícil. Por isso hoje eu acho importante para que meus filhos não passem, né, aquilo que eu passei com meu marido. As modalidades mais conhecidas são os de carro, de vida, de casa. Mas, segundo a CNSEG, Corretora Nacional de Seguros, existem mais de 100 no Brasil, como, por exemplo, a Previdência Privada. Um mercado que movimentou 222 bilhões de reais no ano passado. O ramo de pessoas é que tem crescido mais.
E, notadamente, são os planos de previdência que crescem mais do que a média, evidentemente, né, para poder compor esse número de 9%, 9 e pouco por cento. Seguro-saúde, seguro e plano de saúde também, que vem crescendo da ordem de 12%. Plano de seguro individual, que é uma outra coisa, que não é previdência, né, que cobre morte, que cobre invalidez e gera renda também, vem crescendo a uma faixa de 17%, 18%. Hoje, em algumas famílias, a previdência privada e o seguro-saúde entram como prioridade no orçamento. E a explicação é simples. O plano de saúde é uma conta obrigatória hoje porque o setor público não consegue atender as demandas e, dependendo do perfil de problema que o cidadão tenha, o serviço público, a saúde pública não vai conseguir cobrir. Então, o plano de saúde é obrigatório e ele é um dos que mais tem sido aderido nos últimos anos. Para garantir o bom atendimento ao consumidor, as seguradoras são fiscalizadas por agências reguladoras. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, e a ANS, Agência Nacional de Saúde. Elas atuam muito junto às seguradoras, inclusive com um relacionamento muito estreito com as mesmas, né? E punindo nos casos de que verifica possíveis fraudes, não só de seguradoras, mas até no caso do judiciário e dos PROCONs, quando vê que a fraude pode vir até de um segurado, elas atuam muito fortemente com penalidades, punições e até suspensões de planos e seguros, se for o caso. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Diego Kane. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Vamos começar falando de contrato, né? Contrato aí sempre gera uma série de dúvidas quando a gente vai assinar sobre qualquer assunto, né? Ainda mais sobre seguro. O que a pessoa tem que prestar atenção quando vai assinar o contrato e pode mudar depois que ela assina alguma cláusula aí ou não? Sim, é possível. Na realidade, o contrato de seguro, ele possui valores intrínsecos agregados, né? E tem por objetivo trazer tranquilidade, segurança e bem-estar. Considerando que o contrato de seguro ele é um contrato bilateral, onde parte do princípio da voluntariedade das partes, sim, é possível haver modificações no decorrer do contrato, né, desde que haja anuência das partes. Só procurar e entrar num acordo ali, né? Exatamente. O seguro varia, são vários tipos de seguro, né? Existe seguro para tudo hoje em dia. Mas é comum receber a indenização, por exemplo, de um seguro de carro. Se o senhor sofre algum tipo de sinistro, em quanto tempo tem algum prazo para isso, para receber? Sim, existe um prazo, né? De acordo com a circular 145 da SUSEP, o valor da indenização deve ser pago em até 30 dias contados da entrega da documentação completa. E como é que é feita a vistoria para ver se o dono do carro que sofreu um sinistro aí vai receber um seguro integral ou se ele pode usar franquia? Quem é que avalia isso? Bom, a seguradora solicita o encaminhamento a uma oficina credenciada, onde vai se apurar a extensão dos danos. Caso a extensão dos danos seja superior a 75% do valor referenciado do veículo, do referenciado de mercado do veículo, a indenização é por perda total, a indenização integral. A pessoa pode contratar mais de um seguro para o mesmo bem? Sim, é possível, né? E se falando ainda em relação a seguro de vida, é possível sim a contratação de mais de um seguro, conforme preceitua o artigo 789 do Código Civil. Seguro de vida mesmo, sempre tem um beneficiário daquele seguro, né? E caso, há possibilidade de fazer um seguro de vida sem ter um beneficiário, como é que funciona? Bom, é solicitado a indicação dos beneficiários no momento da contratação. Contudo, há a possibilidade sim de não indicar esses beneficiários, né? Então, se avalia a questão se há ou não essa indicação. Havendo indicação, cumpre-se a indicação dos beneficiários. Não havendo essa indicação, segue-se a vocação hereditária, cônjuges, sobreviventes e herdeiros. Existe algum tipo de atualização do capital segurado, do bem, por exemplo? Porque a gente sabe que o bem deprecia, né? Ou pode também valorizar, o caso de um seguro de casa, por exemplo. Há uma verificação disso? Em alguns tipos de seguro, sim. Por exemplo, seguro de vida. No seguro de vida cujo prazo de vigência seja superior a 1 ano, né, é obrigatório, deve sim haver esse reajuste, tanto no capital segurado quanto na cobertura.
E o DPVAT, a gente está falando de tipos de seguros aí diferenciados, mas o DPVAT é um tipo de seguro, muita gente não sabe nem que sabe que paga ali todo mês, né, todo ano, o seguro do carro, mas não sabe como conseguir essa indenização no caso de um acidente, por exemplo. Como é que funciona? Bom, o seguro DPVAT é um seguro obrigatório, né? E esse seguro obrigatório tem as seguintes coberturas: cobertura por morte, cobertura por invalidez permanente, total ou parcial e despesas médicas. Né? Ocorrendo sinistro decorrente de acidente automotor, é cabível sim o pagamento de DPVAT. Se a pessoa tiver o direito, aconteceu alguma coisa ali, ela tem o direito, mas deixou para lá, esqueceu que existia. Esse dinheiro fica lá ou ele perde o direito? De acordo com a súmula 405 do STJ, o prazo prescricional para requerer o pagamento do seguro DPVAT é de até 3 anos. Então ele pode ainda durante um período. Durante esse período. Então tá bom, doutor, obrigada pela participação. Eu conversei com o Diego Kane, que é advogado, e conversou com a gente a respeito dos seguros em geral, dos cuidados que todos devemos ter, principalmente com os contratos, né, doutor? Obrigada, até uma próxima. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série sobre as dietas, você vai ver quem são os profissionais de peso que ajudam na luta pelo emagrecimento e pela recuperação da saúde. A gente volta já já. A Justiça brasileira tem adotado métodos alternativos para resolver conflitos, principalmente familiares, e com isso diminuir o número de processos que tramitam nos tribunais. Um exemplo é a constelação familiar, uma técnica criada por um psicoterapeuta alemão que tem levado muita gente a entrar em acordo fora da via judicial. À primeira vista, essa parece uma roda de conversa, certo? Errado. As pessoas estão aqui para resolver conflitos. Isso mesmo, e de toda ordem. Violência doméstica, guarda de filhos, divórcio litigioso, adoção, inventário. Sim, são problemas sérios que encontram a solução numa palavra simples: acordo. Essa é a filosofia da constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica fenomenológica, terapêutica, que foi costurada por Bert Hellinger, que é um alemão, e pôde observar que todos os relacionamentos humanos estão sob a égide de 3 leis sistêmicas, que ele denominou de leis do amor. A técnica conquistou a confiança de quem está no meio de um litígio e virou até lei, prevista há 7 anos pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele pôde verificar que os conflitos surgem a partir de momentos que essas leis são transgredidas, né? Então, por exemplo, a lei do pertencimento, a gente pode verificar muito em casos de alienação parental. A transgressão à lei da hierarquia, a gente verifica muito em casos de inventário, onde a vontade do decujus ela não é respeitada. E a do dar e receber, a gente pode verificar claramente em casos de divórcio. As varas de justiça de 11 estados brasileiros já adotaram essa prática antes das audiências. A técnica foi aplicada pela primeira vez em uma vara de família em Itabuna, na Bahia, em 2012. Segundo o juiz responsável, todos os conflitos em que as partes participaram da constelação familiar foram resolvidos, um aumento de 27% nas conciliações. Na capital federal, por exemplo, a constelação familiar vem sendo adotada antes das tentativas de acordo em 6 unidades do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em uma das varas de família no DF, de março até agora, dos 52 processos, 86% deles foram resolvidos. Essa foi a intenção de Angélica, que procurou a constelação familiar para tentar resolver uma questão antiga de inventário e também para evitar que a separação dela provocasse mais sofrimento e despesas. E uma coisa que eu culpava muito as outras partes, eu passei a ver que não existe culpa. A pessoa faz o que ela tem de melhor, ela faz o que ela acha que é certo. Na cabeça de cada um, ela está fazendo o melhor. Então, não tem culpa, não tem por que ter mágoa, não tem por que ter rancor. As coisas aconteceram porque tinham que acontecer. Então, isso te dá uma calma, uma tranquilidade para você lidar com o seu dia a dia. E saber que a hora que houver esse entendimento de todas as partes, as coisas vão se resolver.
Na quinta e última reportagem da série sobre saúde e dietas, quais são os profissionais de peso na luta pelo emagrecimento? Nutricionista, nutrólogo e endocrinologista. Qual o médico mais indicado, para que momento? E a dieta ideal? Será que ele existe? Veja na reportagem. Endocrinologista, nutrólogo e nutricionista. E uma missão em comum: deixar os pacientes mais leves. Mas nessa luta, cada um trabalha de um jeito. O nutricionista prescreve a dieta, o nutrólogo é o médico e que também pode prescrever a dieta, e o endocrinologista tem uma área muito ampla, avalia todos os hormônios, todas as doenças hormonais e metabólicas. Na hora de decidir emagrecer, que profissional procurar? O endocrinologista, o nutricionista ou o nutrólogo? A procura por um clínico geral pode ser um bom começo. O clínico pode fazer a primeira avaliação, medir, pesar e verificar se esse paciente já tem algum problema de saúde. Seja qual for a especialidade, esses profissionais estão aqui para dar bons conselhos a quem luta contra a balança. Doutora Jamile desfaz aquela fama do guloso, que não tem medida para comer e por isso está gordinho. Nem sempre se trata de simples vontade. Por trás disso pode ter várias doenças associadas, tanto doenças psiquiátricas puras, assim como doenças metabólicas ou doenças nutricionais. Agora estamos no consultório do nutrólogo Dimitri Gabriel Omar. Será que quem está fora do peso tem saúde? Até quando você vai ter saúde? Porque a obesidade, ela é responsável por mais de 30 patologias. Se você já está obeso, o seu organismo tem que trabalhar forçado. Com o tempo aumenta uma pressão, com o tempo pode surgir um infarto, um derrame, um diabetes, um problema articular de joelho, que não suporta o peso, tornozelo, inúmeras coisas, como também aquela história, pra você ter uma ideia, a obesidade pode levar até o câncer. O médico diz que a melhor dieta se resume em uma palavra: equilíbrio. Existem milhões de tipos de dieta. Aí vem com a dieta da lua, dieta da sogra, dieta do arroz, dieta do carboidrato, dieta de low carb, inúmeras dietas. O que eu falo é o seguinte: o paciente tem que ser avaliado para ver o que melhor vai encaixar para ele. Uma boa dieta, ela tem que ter sim carboidrato, ela tem que ter proteína, ela tem que ter até porções de gordura. E ela tem que ter, como eu falo, verdura, legumes, frutas, fibras. Quanto mais coloridas, melhor é. Do consultório para o restaurante, aqui trabalha a nutricionista Mariana Medeiros. Ela conta que para começar a emagrecer é preciso seguir 3 passos básicos. Vamos começar a substituir os carboidratos. Trocar o arroz pela batata, pela mandioca, o pão pela tapioca, pela crepioca. Então, começar com essas mudanças. Eu tenho certeza que isso já é o primeiro passo. Segundo passo é a gente tentar fracionar mais. Se você é aquele tipo de pessoa que faz 3 refeições por dia em grande quantidade, vamos tentar fracionar. Não é aquele negócio de comer de 3 em 3 horas, mas é evitar passar de 4, 5 horas em jejum, entendeu? E é você começar a ter a consciência da sua organização do dia anterior. Ver o que vai comer, aonde que vai comer, leva de casa, sai com a lancheirinha. Lancheira hoje em dia não é só mais para criança. É para o adulto também e tem que querer. A nutróloga monta um exemplo de alimentação saudável e balanceada. A gente está abrindo uma quinoa à primavera, que é a quinoa que a gente trabalha. É uma quinoa que ela vem com um pouquinho de brócolis, um peito de peru cortadinho, cenoura. E aqui tem uma média de mais ou menos 100 gramas da quinoa. Esse aqui é um picadinho de filé mignon, que a gente faz ele com o molho dele, usa a base de biomassa de banana verde. O que é a biomassa de banana verde? Ela é feita da banana mesmo, qualquer uma das bananas verde, ela é cozida e depois ela bate, ela fica... a gente utiliza ela como uma forma de espessante para molho. Então, ao invés da gente usar a farinha, por exemplo, ou o creme de leite, ou qualquer outra coisa que se utilize hoje para espessar molho, a gente usa a biomassa de banana verde. E aqui um purezinho de cenoura,
também tem uma média de 100 gramas. Então, esse aqui é um exemplo de prato onde a gente tem todos os componentes que a gente precisa. É um prato super leve, ele tem uma média aqui de 340 calorias o prato completo. Aí está a sugestão. Agora, se o objetivo for perder muitos quilos, é preciso restringir aqueles alimentos que levam ao ganho de peso. É na quantidade. Você buscar um alimento que seja saudável, que tenha ali aquelas propriedades que você precisa para trazer benefícios para o seu corpo e consumir ele em menor quantidade, você já está ajudando na redução de peso, sem dúvida. E os tradicionais pratos com arroz e feijão? É legal isso? Eu busco passar para os meus pacientes e meus clientes para estar trocando o arroz. Eu sei que é muito difícil porque é muito cultural, né? Mas tudo é uma questão também de você se readaptar. É uma fase de adaptação. A reeducação alimentar, ela é uma fase de adaptação, né? Então, assim, trocar o arroz até por uma batata, pode continuar sendo um carboidrato. Tem que ter o carboidrato. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e a gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá.